Aí, pronto. Aí. Boa tarde a todos. Né, esse horário pode dar um pouquinho de sono. Acho que alguns já me conhecem, tem uma história aqui em Salvador. Não vou nem falar do meu passado. Esse vídeo é o que eu trago o manifesto da nova plataforma colaborativa, na qual agora estou me dedicando. Recentemente, esse é um dos motivos pelo qual estou ausente alguns dias, alguns tempos aqui, desde de outubro, aqui de Salvador. Tem essa história, né, com os alimentos, bebidas. E, muito feliz, queria fazer um agradecimento a Saltur, a Isaac, a Rodrigo Cavalcante, a um assunto que começou ali numa provocação. Agradecer a Ana Coelho, aí parabenizá-la por este evento fantástico para Salvador. Marcela também e toda a produção aqui desse festival incrível. Então, sou eu que chamo, que aqui chamo o pessoal de volta. Só queria colocar, algumas pessoas me viram, foi uma grande repercussão. Também sou representante da NASA para um evento aqui em Salvador, realizamos com muito sucesso. Projetos que agora, em dezembro, devemos ter o anúncio dos finalistas, com possibilidade de que o projeto de Salvador seja vencedor pela coleta de plástico. E só pegando um gancho aqui, eu não comentei, quando a Ana Clara estava expondo uma das tecnologias, a NASA tem uma spin-off aberta para impressão 3D de alimentação. Quem assistiu alguma palestra que eu fiz vai entender, mas não no sentido apenas de imprimir cupcake, imprimir bolo, isso já existe. A tinta, que é a proteína, é a tinta que é o molho, é a tinta que é o carbo. Então, ali, lá no espaço, você vai poder programar e fazer seu prato para comer lá. Então, tem muita coisa, mas somos aqui de Salvador, e agora vou provocar aqui, junto com os demais que estiveram para cá, um pouquinho do mindset de vocês, que eu acho que esse é o nosso papel aqui hoje. Então, para a gente compor o nosso painel, por favor, Ana Clara Moraes, desculpa. Leonardo Gross. Cíntia Antonaccio. Pronto, painel aberto. Tá certo. Até aproveitando, eu estava lá, por acaso, achei essa camiseta. Nem tão vegano, nem tão carnívoro, né? Porque isso é um pouco aí a gente comentava sobre isso antes, a questão da polarização. E estamos aqui, de frente para a Baía de Todos os Santos, um recôncavo incrível com mariscos existentes somente aqui. Bahia, o estado com o maior bioma, Mata Atlântica, Caatinga, a gente tem a Chapada Diamantina. Então, a gastronomia, a culinária baiana é um motriz, eu vejo, da economia do estado, é uma fonte de atração até de turistas. Então, quando se fala de um impacto de alimentos, da alimentação de cada um, a gente como indivíduo, mas também como cidade, como estado, esse futuro está chegando, já chegou, enfim. Eu mesma não achava que chegaria tão rápido, você ter aí já, hoje, hamburguerias até na cidade já servindo o hambúrguer que não é hambúrguer. Então, como é que fica isso para vocês, que trouxeram tanto conteúdo, inovadores, nessa, colocada até por Cíntia, né, o fato de comer, mas uma alimentação como um todo, esse impacto numa economia que tem tanta diversidade, recursos naturais, e uma tradição que aqui nós, na Bahia, a nossa comida tem uma origem ancestral, uma origem que é independente de crenças, tem questões espirituais e um patrimônio imaterial, que é o nosso acarajé. Então, estou jogando essa aqui para vocês. Como é que vai ser isso aqui para a gente? Querem que eu comece? A cultura alimentar de um povo é uma das coisas mais fortes. Já falei para vocês que nós comemos aquilo que somos.
Então, isso talvez a tecnologia, só se a gente virar robô, né? Se a máquina ganhar da gente. Mas, como o Léo falou, não vai ganhar, nós vamos coexistir. Essa é a minha aposta, como alguém que estuda futuro, que viaja o mundo para trazer para cá. Fui esse ano no South by Southwest, que é uma das maiores feiras de inovação do mundo. Eu estive lá fazendo uma track de food, de criatividade, de tudo. E aí o pessoal da fila, do mundo da publicidade, das empresas, esse South by South tá estranho, né, gente? Ai, por que tá estranho? Nunca se falou tanto de comportamento humano, nunca se falou tanto de gente. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar nossas características cada vez mais humanas. E a cultura, os símbolos do que nós comemos. Comer é um ato, quando eu falo biopsicossociocultural, mas comer é cheio de signos, de significados. E isso não vai mudar. O que acontece é que a tecnologia vai coexistir, humano e tech, né? Vamos coexistir, vamos ser amigos dos robôs, mas não vamos deixar eles dominarem a gente. É que nós vamos fazer com que o Giuseppe traga matérias-primas, Giuseppe e outros, traga matérias-primas mais sustentáveis, porque a gente vai precisar existir nesse planeta, e tudo que foi falado aqui. Então, talvez o que nós comemos, ele vai continuar, de repente, sendo uma super muqueca deliciosa, mas é bem provável que aquele pimentão que está ali dentro, ele foi feito num sistema, como eu falei, de pink farms, sem sol, sem terra, talvez. E aquele peixe que aí está, aí sim as questões éticas, espirituais e religiosas estão implícitas nisso, sim, assim como na reprodução humana, moderna, são questões. Mas nós talvez tenhamos um peixe, como tem a Finless Food, nos Estados Unidos, que já produz um peixe, que não é peixe. E aí eu acho que você pode continuar falando da parte tech, como ela vai poder agregar. Mas nós não fiquem com medo da tecnologia e nem do futuro. Essa tecnologia pode nos aproximar daquela ideia do que era o passado, nos resgatar. Eu falei para vocês que eu tenho uma galinha, só que ela não mora comigo. Esse é o caminho, né? A gente não vai abandonar o passado e a gente precisa resgatar essa naturalidade, essa natureza, mas agregada à tecnologia. É isso. Eu acho que o ponto que a Cíntia tocou é muito importante. Eu acho que a primeira palavra é calma. As coisas estão mudando muito rápido, de fato, né? Está acontecendo muita mudança. Até o ano passado eu acho que a gente não falava sobre o cenário plant-based, 1/3 do que a gente fala hoje, né? Mas calma também. Na Nautical a gente fala muito sobre isso, no sentido de vamos fazer uma revolução de cada vez. Ninguém é obrigado a virar vegano de um dia para o outro. Ninguém é obrigado a mudar um hábito alimentar quando a alimentação ela é cultural, ela é emocional, ela está relacionada com o nosso social. Ninguém é obrigado a fazer isso de uma hora para outra, até porque ninguém vai ser feliz fazendo isso de uma hora para outra. Então, acho que é calma, eu acho que é tudo uma questão de processo também. Então, essa adaptação, naturalmente, ela se dá, assim como a gente teve diversos processos industriais. Hoje a gente fala de indústria 4.0, a gente fala de novas formas de se fazer o que a gente já fazia antes. Então, isso naturalmente vai acontecer também no mercado de alimentação, né? E aí, uma das coisas que a gente fala muito é sobre a questão, assim, que tal começar com uma pequena substituição? Então, às vezes, você substituir a sua maionese por uma outra maionese, que às vezes ela é plant-based, você já está tendo a sua parte, seu impacto social. Às vezes, um dia sem carne já dá um impacto social gigantesco. E eu acho que é uma adaptação, tanto do consumidor quanto da indústria, né? Bom, eu vou trazer um outro contexto aqui, obviamente, até da minha própria experiência com o iDNA, né? O iDNA é essa plataforma que eu comentei para vocês, que eu fui atrás lá na Suíça e trouxe para a América Latina, e ela tinha uma variável onde você buscava dados fenotípicos, buscava seu estilo de vida, o que você bebe, o que você fuma, atividade física, etc. E também analisava a sua genética, né, seus dados genômicos, etc., para traçar essa jornada com relação ao alimento. E aí, fazendo um deparo pelo que você falou, a gente teve que fazer... E essa plataforma tinha um aplicativo onde você tinha um coach de inteligência artificial que te orientava que alimentos você poderia escolher para que você fizesse aquela interseção, sei lá. Imagine se você tiver uma predisposição a ter um ácido úrico mais alto e tal, de repente um alimento como aspargo possa não ser bom para você. Aspargo é saudável? Para você não era. Coisas assim do gênero. E a gente fez um trabalho, até fizemos uma parceria buscamos dados na USP, de resgatar todos os alimentos no Brasil, porque esse era um produto que tinha sido feito lá fora,
e os alimentos são muito diferentes, a gente fez todo um resgate, porque não é só o alimento. A plataforma você conseguia saber desde índice insulêmico, caloria, carboidrato, enfim, toda a informação daquele alimento, você tirava foto do alimento, ele carregava para a sua base, etc. E a gente teve que fazer todo esse upload, todos os dados dos alimentos, inclusive o açaí, a farinha, as castanhas, que nós temos inúmeras e tal. Então, a gente fez para que, de alguma forma, essa plataforma, as pessoas pudessem encontrar regionalmente os seus alimentos. Então, assim, o que é regional, que talvez aquilo que você trouxe, talvez como uma barreira com relação a isso, por questões mais socioeconômico, cultural, no nosso caso, para nós foi super positivo. A gente trouxe esses dados dos alimentos regionais para a plataforma para ampliar a experiência do usuário. Bacana. Eu vou quebrar aqui um pouco do protocolo. Estamos no Festival de Criatividade e eu queria, na verdade, ver se alguém na plateia tem alguma pergunta. Aqui estamos numa economia colaborativa, vivendo isso. Acho que pode ser o homem do churrasco. Boa tarde a Tamo todos. junto. A minha pergunta é para a Ana. Eu assisti um documentário na Netflix, na verdade é uma série documental chamada Explicando, que abordava diversos temas polêmicos da sociedade atual, né? Uma delas era o futuro da carne. Aí eu vi sobre duas principais empresas, que era a Impossible Foods e a Beyond Meat, acho que são essas. Que, inclusive, a Impossible Foods ela é maior que a BRF, que é a maior produtora de carne do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu não entendi bem, de cara eu tomo um choque de realidade com relação à produção, porque a carne do hambúrguer é feita com células de uma vaca. Você pode explicar melhor, por favor? Eu posso explicar, assim, não a um nível muito técnico, né, porque eu não sou dessa área, eu sou da área do marketing, mas eu posso te explicar sim, até porque a gente conhece bem essas empresas. Eu vou falar um pouquinho delas separadas, tá? A primeira, falando da Impossible, que foi a primeira que você falou, é uma empresa que está há um tempo já no mercado, principalmente muito forte no mercado dos Estados Unidos, e agora que ela está começando a expansão dela nos Estados Unidos. A Impossible, ela usa uma tecnologia própria, que ela usa o REMI, que é uma parte celular, que é quase que ela faz a planta sangrar, digamos assim, né? Bem no nível básico dos consumidores. E é uma tecnologia que ela combina, né? Tanto o lado do laboratório quanto o lado da planta. A Beyond já vai por uma linha completamente diferente, né? Ela vai por uma linha mais plant-based mesmo. E, além dessas, a gente pode olhar várias. Tem uma empresa de Israel, que me fugiu o nome agora, mas também ela faz a partir da célula do animal. Então, ao invés dela tirar e matar o animal para você consumir, ela tira uma pena da galinha e vai lá e faz frango. As tendências são inúmeras, isso é muito legal, né? Assim, quando você olha, o plant-based ele é uma fatia muito pequena de um mercado de futuro da carne, futuro da alimentação, enfim. Acho que a gente tem muito a aprender ainda dentro desse mercado e não só isso, muito a se criar. Eu só vou complementar. Eu dei uma estudada nessas empresas, fiz na Cozinha Show uma palestra especificamente sobre isso. A RIMI é a molécula que, se você tirar da carne do boi, a gente não vai ter o sabor da suculência que a gente conhece hoje. Então, é essa molécula que dá o sabor e a suculência da carne que a gente conhece, enfim, que a gente tem. Então, foi esse o trabalho que especialmente acho que foi Impossible Food que fez. E existe uma que eu conheci quando estava também, isso já há uns 2 anos atrás, que existe o camarão de proteína vegetal. Então, a nossa muqueca... Sophie's Kitchen. Sophie's Kitchen. Se preparem, porque a nossa muqueca pode ter um camarão de proteína vegetal. E isso é bom, como tem se falado aqui, né? Eu acho que a questão são opções. Aí né? eu acho que responde aquela tua pergunta primeira, né? No caso, a gente não vai deixar de ter a experiência gastronômica, porque vai ser muito similar tudo. A única diferença é que a origem, de novo, dessa matéria-prima, talvez no futuro nós vamos continuar sendo falsos onívoros, porque a gente, na realidade, vai gostar de comer carne, vai continuar comendo, só que ela não é carne do animal que foi morto, abatido, para vir para a nossa mesa. Ela foi produzida em laboratório. Aí eu te falo de os dilemas éticos, religiosos, podem existir, inclusive. A gente tem poder de brincar de Deus e fazer um animal?
tem a outra que faz só o filé do atum, né? A gente conversava disso antes. Somente o filé. E a Impossible tem um estudo de fazer, por exemplo, somente a picanha, ou enfim, o steak que você quiser, sem a necessidade do animal. Isso também já tem, nos Estados Unidos está bastante presente. Por isso você ficou assustado, Elber. Você tem realmente que ficar assustado, porque o futuro está chegando. Pois é, eu não imaginava que ia chegar com tanta rapidez, por isso que eu também provoquei aqui a todos. Vamos lá. Baiano não é tão quietinho assim, não. Vamos mostrar aqui a nossa vontade de aproveitar aqui esse riquíssimo conteúdo presente. Boa tarde. Na verdade, eu não vou direcionar a pergunta, não, mas conhecendo, inclusive, que a gente tem uma população que cresce numa velocidade maior do que a da própria natureza, né? Como vocês inclusive, a gente tem outro pensamento do impacto da biotecnologia, por exemplo, na produção de alimentos. Então, como vocês acreditam que esse equilíbrio vai chegar? Entende? Da produção de alimentos para toda uma população, inclusive no intuito de combater a fome, e também da questão da biotecnologia, né? Como os transgênicos e tudo mais. Você já ouviu falar em CRISPRs? Já ouviu falar? Modulação genética dos alimentos, porém com não transgenia, mas uma modulação, uma ciência muito nova, que você vai fazer pequenas modulações, muito ajustes, muito finos, a partir de uma identificação de algo que você viu, que aquele determinado alimento teria não seria tão resistente, etc. E aí já existe, eles têm, o tomate foi capa da Wired, que é uma das maiores revistas de tecnologia do mundo, e eu acho que é um estudo que vai ser bastante sério e vai crescer muito. Então, acredito que isso é importante, sim, porque se a gente evolui, se eu coloco alguma coisa na minha pele para prevenir o envelhecimento, já tem construção de tecido para animais, a partir de células de peixe, para seres humanos queimados, a partir de células de peixe, onde a gente faz uso dessa ciência da saúde, o avanço da saúde para melhorar a minha saúde, por que eu não posso melhorar o alimento também? Então, há controvérsias, mas acredito que não vai ser mais feito como era antes, sabe? Aquela coisa muito mercadológica, mas sim muito mais precisa. E eu acho que é o futuro, essa tecnologia ali. Porém, de novo, eu vou voltar na minha tecla. Coexistência do ser humano com a tecnologia. Por quê? Se as abelhas acabaram, porque nós judiamos do planeta, as abelhas estão em falta e criando, como é que chama, os ferrões, que não tinham antes, fomos nós que fizemos isso. Então, nós temos que educar os nossos filhos. É por isso que o governo, se você for no Paraná, no meio da praça, as crianças estão sendo ensinadas a ser guardiões de abelha. Então, ao mesmo tempo que a gente vai educando, se tornando mais gente, porque a gente realmente foi meio animal com o nosso planeta, irracional, ao mesmo tempo que a gente evolui como espécie humana, a tecnologia vai lá, bota os dropcopters, os drones, e rapidamente ajudam a gente a povoar para a gente ter comida para sobreviver. Então, é coexistindo, entendeu? É aquilo que eu falei. Eu estou ali vidrado naquele celular, porque eu preciso dele, banco está ali, até eu, namoro alemão, está lá no celular, gente. É um negócio. Mas aí o que eu faço toda manhã? Com essa aceleração toda? Medito. Então, esse equilíbrio é constante. Deixa eu só reforçar essa pergunta para poder explicar o que eu queria dizer, na verdade. É porque é o seguinte, a população cresce numa velocidade muito maior do que a plantação, certo? Então, por causa disso, surgem opções biotecnológicas para aumentar a velocidade dessa produção, ou de uma forma mais específica, como, por exemplo, você pega um milho, você tem um milho transgênico, ele só vai dar aqueles milhos grandes, entendeu? Que tem uma alta produção de amido e por aí vai. Só que a gente não consegue acompanhar nessa mesma velocidade a resposta desse alimento, por exemplo, no organismo humano, ou na própria natureza, entendeu? Então, a gente está tentando solucionar um problema. Como vocês enxergam que no futuro vai ser, no objetivo de alcançar esse equilíbrio, entendeu? Porque mesmo com a CRISPR, por exemplo, você consegue fazer uma modificação estrutural genética em um determinado alimento, mas a gente não sabe qual é a resposta disso na gente. Entendeu? Porque a longo prazo, a gente não consegue identificar. Existe algum mecanismo que a gente consegue ver, por exemplo, o quanto que isso vai alterar o ser humano, entende? O quanto isso vai influenciar na população em si. E a outra coisa que é mais importante ainda, né? Que é o custo disso. Porque nesse documentário mesmo você viu que um pedaço daquela carne feita no laboratório é impossível de ser comprada por uma pessoa normal. Era $300 mil, hoje é $50. Hoje já barateia. Hoje
Desculpa. Eu acho que dá para separar a sua pergunta em dois momentos, né? A primeira parte de impacto que tem realmente nos humanos e tecnologia, enfim, tudo que a gente vem a produzir. Eu acho que hoje a gente não vai limitar só um tipo. Então, assim, transgênicos é um tipo de tudo que a gente pode desenvolver. Plant-based é outro, alimentos a nível celular é outro. Então, eu acho que a partir daí as alternativas vão ser enormes. Uma das coisas que eu falei na apresentação é que, assim, a gente não explora nem 1/10 do universo que a gente pode explorar de planta. Então, você imagina, realmente, hoje a gente tem uma monocultura, a gente tem um solo que é quase que viciado para plantar planta, mas para alimentar um animal. Então, eu acho que isso é uma mudança e quase que uma mudança de hábito também, né? Se tem a mudança B2C, que é o consumidor começar a comer de uma maneira diferente, tem a B2B também, que é o cara que planta muita soja hoje, só para alimentar os animais, ou enfim, para começar a plantar para você consumir no final, né? E aí plantar outros tipos de proteína. E aí o outro corta para o outro lado do custo da indústria, né? Que é uma coisa que a gente debateu um pouquinho antes da apresentação também. E o que está acontecendo? Hoje, principalmente até quando a gente fala de Brasil, né? A gente tem várias empresas querendo desenvolver e fazer esses alimentos diferentes, mas a gente tem benefícios fiscais que priorizam um pouco mais a agropecuária, porque sempre foi um negócio que move a economia brasileira e está tudo bem. E aí eu acho que quanto mais mercado a gente vier ganhando, mais essa discussão vai se tornando relevante, né? Então, o que a Cíntia falou faz muito sentido. Isso não vale só para o Brasil, vale para o mundo, né? Então, assim, a gente tinha uma carne que custava milhões para depois custar $80, ainda é muito caro, mas a gente eu acho que é um mercado que vai começando cada vez mais a ganhar o seu próprio espaço, né? A soja é um exemplo. A soja ela já tem um incentivo fiscal que antes outros alimentos vegetais não têm. Se eu for fazer um alimento vegetal hoje sem soja, eu te garanto que ele vai ficar muito mais caro para você na ponta. Legal. Léo, mas respondendo o impacto na saúde, no teu corpo, você quer saber também, né? A gente não sabe. A nutrição é uma ciência super nova, tem 100 anos. E uma das coisas interessantes é que a gente tem 100 anos, já se sabe muito sobre os efeitos da proteína, que o Weber gosta, né? Do ovo, da vitamina no nosso corpo, a gente estuda muito. Mas uma coisa que a gente não estuda, porque estudar essa biologia, esse impacto no nosso corpo, não tem tornado a gente tão mais saudável. Isso é uma realidade. Então, fica mais calmo também, porque o que a gente precisa saber é por que a gente come o que a gente come, mesmo sabendo que às vezes não é legal. Né? Por todas aquelas questões que eu falei aqui antes. Então, se a gente começar a trabalhar quais são os triggers, né? os parafusos que a gente tem que ajustar, né? No nosso corpo, para a gente se relacionar melhor com essa comida, para quando vier esses produtos, a gente também não se afundar neles. A gente tem um equilíbrio sempre. Eu vou comer o alface da Pink Farms, mas eu também quero ir lá para o pé da alface e, de repente, plantar uma horta em casa. De novo, se a gente souber equilibrar e dosar a tecnologia com a nossa mudança, né? A mudança que vem de dentro de cada um de nós. Léo, a gente precisa encerrar. Você quer complementar? A plaquinha já subiu. Quer complementar aí para encerrar essa fala? Eu tenho eu também uma acredito finalização. muito no que a Cíntia falou com relação ao behavioral, né? A tecnologia, a gente vai tomar muitas decisões orientadas, cada vez mais orientadas a dados. Você falou da questão da NASA, eu participei como jurado e já tinham desenvolvido tecnologias onde você conseguia mapear, a NASA conseguia mapear onde eram as áreas inférteis no mundo e de acordo com o clima, uma série de coisas, você conseguiria priorizar alimentos para aquele determinado lugar que, a princípio, não teria espaço. De outra forma, assim, acesso à alimentação, por mais que a população envelheça, nós ainda temos milhões de pessoas que não têm acesso à alimentação, então a gente primeiro precisa resolver as ineficiências, os desperdícios, primeiro a gente tem que resolver essa casa para depois a gente avançar para outros processos. Mas, de novo, eu acho que cada vez mais a gente vai tomar decisões orientadas por dados e, de alguma forma, a gente vai ser muito mais preciso na forma que a gente se alimenta e de que forma isso transparece na nossa saúde e nosso bem-estar. Bom, fechando aqui, falando em dados, esse projeto que eu estou, a planta, vai ser a primeira Big Data em alimentação e bebidas. A gente vai trabalhar tudo isso de uma forma, claro, ética e tudo. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, complementando só um pouquinho.
30% também do que é produzido é desperdiçado. Então, nós temos esse... Porque não adianta todas as tecnologias fazerem tudo o que precisa fazer e nós, porque aí é cada um de nós que desperdiça, né? Já tem aí alguns avanços que os restaurantes podem doar os alimentos se tiverem consumidos. Isso era uma barreira, sempre, nunca concordei com isso. Então, é muito essa troca. E, assim, plant-based será commodity, como, enfim, todos. Vamos, e acredito, deixo até um insight aqui, que também, por exemplo, na carne que não é carne, que se usa a beterraba, que a inteligência artificial use a folhinha também da beterraba, né? Porque aí a gente vai ter um maior aproveitamento e tudo vai aumentando em escala. Eu acho que, vocês querem colocar mais alguma coisa? Eu acho que fica aqui a nossa colaboração na reflexão, para vocês que participaram, para quem nos ouvia aí, independente do que o futuro nos trouxer, nós vamos nos alimentar e beber, e a NASA sempre está à procura de uma coisa, que é a molécula de água, que com certeza, em todas as inteligências artificiais do que comemos, eu acho que deve ter isso também, não sou expert. Então, obrigada, e aqui posso deixar estamos um à disposição. recado? Fica à vontade. Enquanto a NASA está trabalhando lá e todos os algoritmos estão trabalhando, vamos comprar beterraba que é produzida do cara aqui de perto? Vamos comprar produto baiano? Vamos ajudar esse alimento a não desperdiçar e não viajar? Vamos comer fruta da estação? Vamos fazer receita com punks? Isso é futuro também, isso é futuro. Então é isso. Encerramos aqui. Obrigada. Tem como fazer uma foto igual a Ivete Sangalo faz, sabe? Quando ela Ah, sim, com a galera assim, né? Isso, eu Pode vi fazer. isso nos painéis que eu assisti. Vamos ótimo. fazer? Fique à Ó, vontade. Cíntia, vem, vamos fazer essa foto, que a gente é criativo, igual a Ivete, copiamos. Nossa É daqui. musa. Tá, vem. Eu não tenho braço, assim. Ele tira pra gente. Galera, participa aí, faz uma mão pra cima aí, vamos... Tipo Ivete, no show de Ivete. Espera aí, que agora é oficial, ó, a gente vai sair lá na TV Aratu, né, Marcelo? Mais, galera. Vai, faz uhul. Eu amo esse uhul, é uma foto tecnológica, uma foto com áudio, entendeu? Gente, finalizamos esse painel e daqui a 8 minutos, mais ou menos, nós vamos abrir o próximo painel, que é qual o seu plano A, tá certo? Então, quem quiser continuar aqui para curtir o painel ou ir para um outro ambiente, essa é a hora. Não, você... Mas taurinos também gostam. Sim, você vai ou não? Dá uma volta com eles. Não. Vamos pra festa, bora? Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Em meio a constantes transformações, você precisa de inteligência conectada. Conheça o seu público, estude o relacionamento dele com as marcas e invista com sabedoria para otimizar a conversão.
Inovamos as nossas soluções e promovemos a integração de dados para apoiar a melhor tomada de decisão. Estamos prontos para construir ao seu lado um futuro extraordinário. Tudo certo? Deixa eu ver aqui, ó. Enquadramento no padrão. Tô bonito, uma crosta de maquiagem, um reboco. Tá batendo certo aí? A gente pode começar? Oi, gente! Tudo bom? Eu sou Murilo Vilas Boas. E olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, porque é um dia muito importante para a TV Aratu, para a comunicação baiana, este festival que chama muito a atenção em todo o país. Mas se liga aí que o objetivo é chamar a sua atenção e falar um pouco desse grupo que cresce a cada dia, levando muita informação, diversão e entretenimento para sua casa. Nós somos a TV Aratu. Se liga aí.